Boa noite aos amados que eu não cumprimentei no início. Que Deus esteja derramando a sua graça e o seu amor em todos os nossos corações. Neste domingo, nós iniciaremos uma série de estudos visando nosso preparo para o retorno às reuniões presenciais, que teremos brevemente no nosso templo. Esperamos em Deus que provavelmente em meados de outubro, início ou meados de outubro, nós possamos retornar, ainda que progressivamente, às nossas atividades. E nós gostaríamos de nos preparar para isso. Eu tenho sentido no meu coração a necessidade de estarmos nos preparando para a obra que Deus vai realizar. Hoje, nosso estudo se baseará em Êxodo 19. Eu estarei lendo agora apenas o versículo 17. E os demais versículos leremos durante o estudo. O versículo 17 diz assim: Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Estamos vivendo, então, o início do término de um momento de exceção, quando Sorocaba se prepara para chegar no nível verde, em decorrência da própria pandemia, que se iniciou lá em meados de março, e desde então nós estamos nos reunindo em sala de vídeo, deixando de nos reunir presencialmente. Nesse período, a nossa igreja tem sido testada em relação à sua capacidade de manter-se unida em seus propósitos espirituais, ser adaptável às situações excepcionais, ser participativa nas necessidades essenciais do corpo, como corpo de Cristo Jesus, como um grupo que busca viver a mensagem de Cristo no seu dia a dia, de ser transparente em suas decisões e motivações, seguindo seus ideais de servir a Cristo e uns aos outros, de buscar a comunhão do corpo através da utilização dos dons dados pelo Espírito Santo aos seus membros e àqueles que participam. Com certeza, apenas aqueles que, ao longo desse período, têm sentido profundamente a necessidade de buscarem uma vida devocional, nesse período de exceção, tem estado conosco, tem vestido a camisa de Cristo e tem servido nos ministérios. Sabemos que alguns têm dificuldade porque o celular não funciona ou porque os meios de internet seus dificultam o acesso às nossas salas de vídeo, mas a igreja tem estado participando. Os líderes e os participantes, então, dos ministérios, têm servido a Jesus com amor, com dedicação, com alegria. Todas as áreas prioritárias do trabalho da igreja têm funcionado com perfeição. Das crianças aos adultos, temos sido abençoados e temos podido abençoar muitas vidas. Eu louvo a Deus pela dedicação dos queridos irmãos no ensino, na ministração das mensagens e devocionais, nas lições, nos cultos infantis, no ministério de oração, na adoração, na música, com cânticos espirituais, ministério de internet, ministério de programas especiais, celebrando e louvando a Deus pelas vidas, ministério de ação social, formalizando as cestas básicas, levando para os lares necessitados, ministério de patrimônio, preocupado com as mudanças e com a atualização do nosso templo. Louvo a Deus porque, nesse período, nós pudemos levantar ofertas missionárias especiais e temos vivido um momento missionário na nossa própria igreja. Louvo a Deus pelos irmãos que trabalham na tesouraria ou diretoria da igreja e nos demais departamentos que têm se movido de coração, de alma, para que a obra do Senhor seja realizada e a igreja permaneça unida, em comunhão, com vida,
com alegria, com esperança. Eu louvo a Deus. Através dos ministérios ou não, a maioria quase absoluta da igreja tem estado presente, buscando a devoção pessoal, ou participando nas atividades virtuais, ou quando não consegue acessar as salas, ouvindo as mensagens e os estudos que têm sido enviados. Eu tenho conversado com alguns irmãos que não têm conseguido acessar, mas ouvem todas as mensagens. E alguns esperam com expectativa, aguardando, para poderem usufruir da graça de Deus, mesmo não participando da nossa sala. O fato é que nós temos, pela graça do bom Pai, pelo amor dos queridos irmãos, nós temos conseguido remover algumas montanhas e manter viva a chama do amor, da esperança em Cristo Jesus em cada coração. Com certeza, os órgãos governamentais de saúde pública têm anunciado que nós estamos caminhando para o domínio da propagação do vírus. É certo que muitos ainda estão doentes e alguns até mesmo perderam suas vidas, mas a grande maioria tem sido salva e Deus tem feito uma obra maravilhosa. Nós temos ouvido alguns testemunhos e ouvimos ainda hoje pela internet testemunhos de irmãos que estiveram no hospital, que estiveram sendo tratados, que foram entubados e o sentimento que tiveram. Nós temos hoje esposas de queridos irmãos, maridos, que ainda estão entubados e que precisam das nossas orações. Mas Deus tem feito uma obra poderosa. Nós vamos voltar, com certeza. Será uma nova fase para a igreja, para a qual precisamos nos preparar espiritualmente e logisticamente, para irmos retornando progressivamente, sem descuidar de alguns ou colocar em risco a saúde dos nossos participantes. Com certeza, estamos diante de um novo desafio. É um desafio à criatividade, é um desafio à organização, ao planejamento, ao uso de tecnologia e atendimento simultâneo de todos os membros da nossa igreja, desde as nossas queridas crianças aos mais idosos, que nessa fase inicial, por força da lei, com certeza não poderão participar das atividades. Precisamos estar preparados para viver o presente e planejar o futuro, sob a sabedoria de Deus, o uso dos dons e dos talentos que Deus tem dado ao nosso corpo, à nossa família. Deus tem sido generoso, o Espírito Santo tem sido generoso, e eu tenho visto na vida de cada um o desejo de participar, o desejo de adorar, o desejo manifestado a cada momento servindo a Jesus. Nós estamos diante de um inadiável desafio. E eu gostaria de convidar cada irmão, indistintamente, para que durante as próximas semanas, ou até o retorno progressivo ao templo, nós estejamos juntos, numa campanha de consagração, onde estaremos orando, trabalhando, servindo, celebrando nossos cultos, testemunhando, lendo a palavra de Deus. Meu desejo é que, nesse período, teremos mais ou menos 4 semanas, 5 semanas, no máximo 6 semanas, dependerá da Prefeitura de Sorocaba e da progressão do retorno às atividades sociais, mas que, nesse período, nós possamos dedicar mais à oração, dedicar mais à leitura da Bíblia, dedicar mais à devoção. Eu gostaria de pedir aos queridos que leiamos, principalmente, ou ouçamos. Existe a Bíblia que pode ser ouvida, pelo menos os 4 primeiros evangelhos, e depois o livro de Atos. Vamos nos preparar para a obra missionária. Nós já perdemos 6 meses. Não perdemos 6 meses. Nós estivemos ativos e Deus esteve conosco. E Deus esteve participando conosco, e Deus esteve nos ajudando, Deus esteve nos abençoando, Deus jamais deixou faltar nada em nenhum dos nossos lares. E nós temos que ter isso presente no nosso coração,
Há um Deus cuidando de nós. Há um Deus que tem nos dado tudo que nós precisamos. E quando vem as circunstâncias difíceis, Deus está presente. Ele jamais nos abandona e jamais nos abandonará. Eu quero relembrar o texto que nós lemos no início, que diz assim: Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte, aguardando Deus se manifestar. Moisés estava com o povo ao pé do monte, eram 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas que começaram a caminhar há 60 dias e agora já era o 14º dia do 3º mês. Ele estava embaixo do Monte Sião e ali havia uma planície que tem entre 800 metros de largura por vários quilômetros de extensão. E ali o povo estava acampado. E os líderes dos lares estavam ali presentes. E Deus falou a Moisés, porque Deus haveria, nas próximas horas, de dar as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Isso aconteceu, está descrito em Êxodo 20, quando Deus chama Moisés ao monte, e ali Deus, no Monte Sinai, lhe dá os 10 mandamentos. E Deus chama Moisés e disse: você precisa preparar o povo para o que há de vir. Havia uma expectativa fantástica. Hoje, caminhando ao retorno das atividades presenciais, nós também desejamos nos preparar e nós vivemos uma expectativa. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Como Deus agirá? Como nós agiremos diante das novas circunstâncias que se coloca diante de nós? O Salmo 30, versículos 4 a 6, declara assim: cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade dura para toda a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se a pessoa que você mais admira nesta vida lhe telefonasse agora e dissesse: amanhã eu vou estar na casa de você, eu lhe farei uma visita, o que você faria para receber essa pessoa? Com certeza, você se prepararia. Como? Você iria limpar a casa, jogar o lixo fora, arrumar as coisas que estão fora do lugar, iria redecorar a sala, haveria de cuidar do ambiente, até perfumando o ambiente, cozinharia um bolo, prepararia o pó de café, prepararia o leite, o pãozinho. Você se prepararia no seu coração para receber a pessoa. Nosso desejo é que nas próximas semanas estejamos nos arrumando, porque o retorno às atividades presenciais certamente será um marco em nossas vidas. E Deus vai nos visitar de forma tremenda. Deus vai nos visitar de forma tremenda. Nós estamos vivendo um período parecido com o exílio que eles viveram ali no Egito. Nós não podemos nos abraçar. Faz mais de 6 meses que eu não recebo um abraço dos meus netos, que eu não recebo um abraço dos meus irmãos. E eu sinto uma falta enorme. Mas nós precisamos estar preparados. Desejamos que seja um período de fortalecimento espiritual, a começar de cada um de nós, de nossas famílias, para atingir as famílias e as pessoas ao nosso redor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 3, desejando mostrar a necessidade de vivermos em comunhão uns com os outros e com Deus, ele disse assim:
vocês estão no meu coração, para juntos morrermos ou para juntos vivermos. Vocês estão no meu coração, para vivermos a grande obra que Deus tem feito e que Deus fará. Talvez você esteja se perguntando, como podemos nos preparar para a obra especial que Deus certamente fará depois desse período de isolamento? Como poderemos viver e ultrapassar esse momento de provação e alcançar a vitória? Eu quero lembrar alguns versículos encontrados em Êxodo 19, que nós lemos um deles, e dele extrair 5 razões para como nós devemos nos preparar. A primeira é que nós devemos olhar para trás e lembrar a fidelidade de Deus. Êxodo 19, 4 diz, vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como transportei sobre as águas vocês sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você tem visto Deus agir na tua vida? Você tem visto Deus realizar uma obra especial na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus negócios? Você tem visto Deus trazer o pão nosso de cada dia? O escritor de Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 a 23, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Pense um pouco. Relembre 2 momentos em que você orou e Deus respondeu. Que você entrou numa crise, mas Deus deu a resposta. E Deus não te desamparou. Pensa 2 coisas apenas. Eu quero ilustrar essa ideia de Deus presente, relembrando que assim como a cada 24 horas, a Terra dá uma volta completa em torno de si mesma, inclinando imutavelmente 23 graus. E isso que faz com que nós tenhamos condições de vida. Assim também Deus imutavelmente está sempre presente no nosso lado. E Deus jamais nos abençoará. Ele não muda. O apóstolo diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Escrevendo ao Deuteronômio 7:9, Moisés declara, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Segunda ideia, olhem para frente e celebrem o futuro. Êxodo 19:5 diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Deus relembra ao povo de Israel que nos últimos 74 dias eles eram escravos, mas agora já era uma nação livre. Mas Deus estava ali para dizer a cada um deles, você é meu tesouro pessoal. Olha que coisa linda. É uma das expressões mais belas do Velho Testamento, quando Deus olha para nós, ele diz, você é meu tesouro pessoal. Eu amo você. Eu amo a sua vida. E você é especial para mim. O apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele completa esta ideia dizendo que, além de nós sermos tesouro especial de Deus, nós somos seus sacerdotes.
O apóstolo diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdotes meus. O que isso quer dizer? O que quer dizer na prática sobre sermos sacerdote, termos acesso direto a Deus, sem precisarmos de intermediários? O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: por intermédio de quem, Jesus aqui referindo-se, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé depositada nele. Efésios 3:12. Como sacerdotes, como crentes sacerdotes, nós representamos Deus diante das pessoas. Jesus nos ordenou assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Nós podemos falar em nome de Deus, podemos descrever nossa experiência com Cristo, podemos influenciar pessoas a buscarem a Jesus. Deus dá esta liberdade hoje para 2 bilhões de crentes ao redor do mundo. Somos 2 bilhões de crentes que buscam a Jesus. E Ele deseja que cada um de nós, individualmente, sejamos seus sacerdotes para levar a esperança e o amor de Cristo aos corações. Como sacerdotes, então, devemos dedicar nossas vidas para servirmos a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele declara: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Note que não serão apenas algumas semanas que nós desejamos de comunhão com Deus, mas um tempo especial para nos dedicarmos mais intensivamente à oração, à leitura da Bíblia, a servir pessoas falando do amor de Deus. Minha sugestão, aquela que eu já dei: comece a ler os evangelhos. E nas próximas semanas leia os 4 evangelhos, ou ouça os evangelhos. Eu, às vezes, estou trabalhando no meu escritório e eu coloco ligado e eu começo a ouvir também os evangelhos. Minha esposa faz a mesma coisa. Nós precisamos ler e nos enchermos da graça de Deus e relembrarmos a visão de Cristo e a visão de Deus para a nossa vida e para o mundo onde nós estamos inseridos. É busca de maior santidade e unção, é missão, é serviço. Vamos em direção às pessoas e, naturalmente, Deus nos utilizará e nos abençoará. Deus nos colocará diante de doentes, diante de feridos, diante de famintos, diante de oprimidos, diante de depressivos, diante de aflitos, magoados, caídos, tristes ou confusos. Mas o Espírito Santo estará conosco e ele nos ensinará o que dizer. Vamos nos unir para juntos alimentar, restaurar, curar, abençoar vidas que estão próximas de nós, porque juntos, nós somos melhores. Terceira ideia: comprometa-se com a sua comunidade. Eu não estou falando só igreja, eu estou falando às pessoas que estão ao seu redor. Lá em Êxodo 19:8 diz: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Deus quer ministrar às pessoas que estão vivendo ao nosso redor através das nossas vidas. Prepare-se para ser o sacerdote da reconciliação. Cada pessoa que vive ao seu redor pode entender o seu testemunho, o seu amor pela sua vida.
Não é uma convocação para nós participarmos de uma série de atividades, mas é uma missão de vida, de transformação e de restauração. Deus nos convoca para uma missão especial, porque não somos pessoas que se encontram apenas 3 vezes por semana, ou na quarta-feira, ou domingo de manhã, ouvindo a palavra, ou domingo à noite, mas nós somos especiais e vivemos num contexto onde a graça de Deus deve atingir as pessoas. Nós somos uma família que precisa levar esperança e amor. Meu desejo é para juntos assumirmos um compromisso diante de Deus, sermos melhores servos do que temos sido até agora e, sob a orientação do Espírito Santo, construirmos um mundo melhor. Tome uma decisão pessoal. Diga, eu estou nessa. Eu quero estar comprometido com Cristo e com a Igreja do Senhor Jesus. Eu quero estar comprometido com a visão da Igreja Batista em Vila Santana. Quarta ideia, olhem para dentro de si e se preparem espiritualmente para a obra que o Senhor fará. Lá em Êxodo 19:10 diz, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre-se hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes. Deus disse para Moisés, Moisés, diga para o povo consagrar-se hoje, amanhã, e no terceiro dia eu me manifestarei. Nós precisamos estar com o nosso coração consagrado. Eu tenho que separar um tempo cada dia para a minha devoção com Deus. Eu devo fazer um inventário das bênçãos que Deus tem me derramado. Eu devo fazer votos espirituais de buscar a santidade, de buscar a comunhão com Deus, de ler a palavra, de orar. O salmista Davi, no Salmo 51:10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Ore diligentemente, relembrando também Deuteronômio 4:7, que diz, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos. Quinta e última ideia, olhem para frente e preparem-se para encontrar-se com Deus. Não estou falando para preparar-se para a morte, não é isso, mas prepare-se para que a obra que Deus fará em cada coração, a começar do seu e do meu. Relembro o texto que nós lemos na introdução. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. Eram, então, aproximadamente 5 milhões que buscavam a Deus. Nos versículos 16 a 19 de Êxodo 19, nós temos a descrição da manifestação de Deus diante de Moisés e do povo. Eu vou ler esse texto e vale a pena a gente relembrar. Diz assim, e aconteceu ao terceiro dia. Eles ficaram 2 dias se preparando, mas no terceiro dia Deus falou, Deus moveu, Deus manifestou, e houve uma teofania ou manifestação física de Deus. E diz assim o texto, versículo 16 a 19, e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o seu fumo cobriu com o fumo de um forno. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Já pensaram se você estivesse ali e fosse um dos 5 milhões? E de repente você ouvisse os trovões, você visse os relâmpagos, você visse o fogo no monte Sinai, e você visse o monte tremer diante do Senhor, e uma buzina muito alta tocasse. Já pensou? Eu imagino como será a volta do Senhor Jesus. Estamos preparados? Foi algo tão tremendo
que o povo ficou com medo diante da manifestação de Deus. E lá em Êxodo 20, 18, diz que, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Aconteceu ali mais ou menos o que aconteceu com Moisés lá no monte, quando a sarça ardia, teve medo. Frequentemente, os encontros com Deus mais transformadores da nossa vida são os que requerem que saiamos da nossa rotina, saiamos daquilo que nos é familiar todo dia, saiamos da nossa zona de conforto e possamos ir ao encontro com Deus, buscando ao Senhor. Deuteronômio 5, 24 diz: e vocês disseram, o Senhor nosso Deus mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz, ainda dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Estou encerrando. Vamos caminhar juntos. Próximas semanas, vamos buscar mais a vida espiritual, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos orar mais, vamos testemunhar mais, vamos viver mais o Evangelho de Deus na nossa vida, vamos permitir que o Espírito Santo do Senhor trabalhe o nosso coração e nos mova para que nós possamos fazer com Ele a obra de evangelização de Cristo Jesus. Eu desejo concluir relembrando a grande comissão em Lucas 10:1, onde o Senhor disse: depois disso, o Senhor Jesus designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde eles pretendiam ir. Nós devemos estar diante de Deus e nos comprometermos com Deus. Vamos orar e desejar ardentemente que Deus nos use, para que possamos celebrar o seu amor, testemunharmos através das nossas vidas a graça do Senhor, indistintamente falarmos a todos que há esperança, que Cristo é a nossa esperança. Eu quero concluir com Êxodo 19:8, onde diz assim: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Que juntos, na unção do Espírito Santo, façamos a obra poderosa que Deus tem preparado para a nossa igreja. Que seja um novo tempo, um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de compreensão, um tempo de diálogo, um tempo de amor, um tempo de testemunho, um tempo de vitória. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, nós te pedimos que, à semelhança daquele povo que ficou ao pé do Monte Sinai, mais de 5 milhões de pessoas, e o Senhor ali se manifestou, que o Senhor se manifeste no nosso coração, que o Senhor se manifeste grandemente no nosso dia a dia, multiplicando as oportunidades para te servirmos, para levarmos amor e esperança, para orarmos, para buscarmos conhecer a tua vontade e, sobretudo, para olharmos pelos olhos do Espírito Santo, vivendo a tua visão, vivendo os teus propósitos e sermos, assim, uma família mais feliz, mais abençoada, mais vitoriosa em Cristo Jesus. Amém.